Olá, boa noite. Deixa eu ver quem tá entrando por aqui. A Lília, a Andreia. Andreia que fez o as. Ai, Andreia, meu as tá lá no consultório. Hoje eu tô aqui em casa. Nanda, querida. Ah, minha filha também tá aqui. Bom, gente, hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela é uma psicóloga que eu adoro, uma autora que eu admiro muito, uma amiga que mora no meu coração. E eu descobri também que é uma ótima companheira de viagem. Eu vou convidar aqui a Gisele Dominici para falar aqui comigo. E vocês vão ver como é um encanto. Hoje a gente vai falar sobre criatividade, o processo criativo com o livro infantil. Né? Muita gente entrando aqui. Boa noite para todo mundo. A Tágila também está entrando aqui. Oi, Tágila. Oi, meu Oiê, amor. Boa noite. tudo jóia? Ai, já vou avisando que a nossa live é uma live breve, porque Dona Gisele ainda está no consultório, né? Então a gente vai ficar aqui no Tô. máximo 30 minutinhos, meia horinha para a gente se falar, porque eu sei que precisa descansar, que amanhã é outro dia, né? Amanhã a gente começa cedo, né? Mas Gi, essa semana muita gente me falou, nossa, Era, você está numa semana literária, né? Porque foi Uhum, semana passada, essa semana também sempre envolvendo um livro infantil. E aí, sim. quando a gente fala em semana literária, eu não tenho como não lembrar da Gisele, porque, gente, além do que ela já tem pronto, ela ainda fica pensando no que ela tem para fazer. Então, eu sei que eu tenho um monte de projeto para sair por aí, né, Gi? A cabeça não para, né? Principalmente quando a gente trabalha com criança, cada vez mais vai aparecer. Eu preciso me segurar mesmo, assim, né? A Nanda tá aqui, e ela que o diga, porque se eu só fosse escritora, nossa, não sei o que aconteceria. A gente só não escreve mais porque não tem tempo. Senão, É. escreveria muito mais. E acho que eu também, assim, o fato de ter, não ser só escritora, apesar que tem muitos escritores que passam por esses processos criativos, né? Eu acho que tem muita gente que fala para mim, nossa, Era, mas como você consegue? Você é tão criativa, tem um olhar diferente. E eu sempre falo, começa a ler livro infantil. Uhum. Lendo o livro infantil, você vai conseguir aguçar a sua criatividade, porque criatividade não é algo que você nasce ou não criativo, né? Você se torna criativo através das suas habilidades, através do seu olhar, através do que você vai tendo em conexão, né? A gente vai desenvolvendo isso, né, Yara? E uma Uhum. prova clara disso sou eu mesmo. Porque, assim, desde sempre, eu sempre quis escrever livros, né? Mas nunca me aflorou assim, vou escrever. E Uhum. foi de um atendimento, né, aqui no consultório, e de uma necessidade que surgiu. Esse está aqui comigo porque eu tenho dois dele. Eu ganhei um, deixa eu ver se esse aqui eu ganhei. Esse aqui eu ganhei e o outro é que eu comprei, porque eu uso tanto que eu falo, meu Deus, deixa, né? Eu preciso de dois, então esse tá aqui junto com a minha Nola também. É, Agora, o uhum. senhor Green, meu alface, tá lá no consultório. Eu tô com a galerinha aqui tudo atrás, tudo ali, ó. Então, tudo ali só de espectador. O resto tá tudo lá na minha sala. Eu tô aqui Uhum. na outra sala, né, que é na recepção, aqui na sala de reunião, porque daí eu tô com a outra turminha aqui e a turma ficou grande, né? Olha. E aí, como essa turma ficou grande, então a gente tem que acabar dividindo um pouco, né? Ai, Yara, Uhum. perdão, deixa só eu falar oi para todo mundo aqui, que Fala e se falta de apresenta, educação da por Gisele. favor. Meu Deus do céu, eu também tô. Acabei de sair do atendimento. Olha, uma Joaninha aqui. Dizem que é sorte, né? Aham, muita. Por favor, se apresenta aqui, porque a maioria já está falando, Gi, minha linda, amo essa turma, mas é muito importante você se apresentar aqui também. Eu não falei oi, gente. Perdão, desculpa. Boa noite para vocês. Obrigada por vocês estarem aqui. Para quem me conhece, né, um beijo grande. Para quem não me conhece, outro beijo grande. Eu sou a Gi, como todo mundo chama, né? Todo mundo me conhece, acaba sendo Gi.
E eu sou escritora, sou psicóloga, eu sou apaixonada, eu sou um monte de coisas e, na verdade, acho que é tudo dentro de um coração só. Então, boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui com a minha... Nossa, eu sou fã número 1 da Yara, ela sabe disso, além de ser minha amiga querida. Mas eu até brinquei com ela antes, né? Quando ela me convidou, eu falei, Yara, só me fala antes o que você, né, quer falar, o que você quer fazer para eu me preparar, porque é uma responsabilidade estar falando com o público da Yara aqui, para estar falando, né, com as pessoas que me conhecem, com as profissionais, com as mamães, com todo mundo que está aqui. Então, obrigada, Yara, por estar aqui de novo com você e com essa galera toda, porque a pessoa que não enxerga direito, às vezes vocês vão ver olhando assim para baixo, é porque eu coloquei o computador aqui para eu poder enxergar as mensagens, tá? Ah, tá! Mas eu vou lendo aqui para você também o que precisar. A Lilian já mandou muitas mensagens lá da Austrália. Morrendo de saudade dela. Faz tempo que eu não falo com a Lilian. Já dá para falar. Gi, eu queria assim, né? As pessoas também não sabem, a Gi também é neuropsicóloga, né? Muitas pessoas perguntam, quem faz curso de neuropsicólogo já tem que sair fazendo teste? Não necessariamente, porque a neuropsicologia, ela é uma atividade nova da psicologia, né? Relativamente nova, e ter essa especialização enriquece no processo clínico também, né? Então é importante a gente entender bem essa parte, né? Das reabilitações, do que a gente precisa olhar no cognitivo, para juntar com o emocional. Então, acho que isso só engrandece. A gente descobriu que fizemos a mesma pós quando terminou. Estávamos do ladinho ali, ó. As duas coladinhas. Eu numa sala e a Yara na outra. Fizemos a mesma pós na mesma época e a gente só foi descobrir isso no lançamento do meu livro e no lançamento do baralho. Né? Que foi junto, né, gente? O primeiro livro da Gi, que eu queria começar com ele, Gi, né? E com a Nola. E é tão bom, assim, eu vejo que você ampliou todos os seus personagens, você tem a ele, a gente, né, fala muito sobre a importância de você sair só do linear e entrar no concreto, né? Eu tenho um asa aqui que não é o que a Andrea fez, mas é um outro também muito fofo. Eu sou apaixonada, eu tenho foto lá do lançamento. Então, a importância de você sair do livro, né? E vir também aqui para o concreto, isso conecta com a criança. Muito. Mas a Gi, ela fez isso com todos os personagens, porque o primeiro livro, né? Como ela vai contar a história, vem de um atendimento, mas ele é muito rico, gente, porque cada personagem, né? Ele tem um estudo. Então, Palmito é um médico, porque Palmito tem, né, propriedades ali medicinais, curativas. Eu queria que você falasse desse processo criativo. Como que foi, Gi? Bom, como foi meu primeiro livro, eu procurei bastante algum curso, alguma maneira, alguma mentoria que me ensinasse como escrever, porque eu não sabia, né? Eu cheguei para a paciente na época de 12 anos e falei para ela, eu falei, então vamos fazer o seguinte, se você provar os alimentos, eu vou escrever uma história sobre isso. E eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu procuro, eu me viro. E aí eu achei muita dificuldade nesse primeiro livro de fazer isso, mas, né, por experiência de vida, sei lá, eu fiz muita pesquisa, eu fui atrás de saber propriedades, né? Tanto que às vezes as pessoas até acham que eu sou nutricionista. Porque eu fiz uma pesquisa gigantesca para saber desde propriedades dos alimentos, para que serve. Então tem legumes aí que são bons para memória, tem o palmito, que é o Dr. Palmer, que é cicatrizante. Então, assim, cada alimento que está aí descrito, tem um QR Code no final do livro, que explica um pouquinho também. Uma nutricionista, eu chamei uma amiga nutricionista para também me ajudar nesse processo, né? Porque quando a gente está passando uma informação dentro de um livro, Yara, a responsabilidade é muito grande, né? Sim. Então, eu queria passar informações que fossem verídicas, que fossem coisas que as mães fossem procurar e realmente funcionassem. Mas é óbvio que todo esse trabalho de pesquisa desses legumes também tem muito a ver com toda essa relação de cuidado emocional que eu estava tendo com essa paciente.
Então, assim, para quem vai escrever um livro, é um trabalho de muita pesquisa. Eu estou, no próximo livro que eu estou escrevendo das frutas, é um trabalho de pesquisa, gente, gigantesco, que às vezes, eu até dei um tempo com ele assim, faltam só 2 frutas para eu terminar, mas eu dei um tempo com ele. Primeiro porque a louca aqui, em 2 meses, lançou uma coleção. No meio de um processo, lança outro, né? Que eu quero que você... Eu tenho essa coleção, gente. Eu comprei essa coleção. Ganhei o pijama, que a gente fez histórias com pijamas. Eu fiz um pijama de personagem, achei uma coisa tão delicada, né? Tão Gisele. Mas só que está no consultório, então eu queria que você mostrasse também, Gi, essa coleção, porque eu acho que tem muitos profissionais que eu estou vendo que estão aqui, o Tiago, a Mari, né, que trabalham com livros infantis, e eu acho que isso pode ajudar a Karina, né, pode ajudar as pessoas a olharem, né, para o livro como um recurso. Sim. O processo criativo não só no momento de criar um livro, porque eu acho que também tem muitas pessoas que estão participando dessa live que gostaria de dicas de como criar um livro, como escrever, qual é o percurso. E você montou um curso sobre isso, né? O ano passado, uma mentoria. E ao mesmo tempo também como utilizar esse livro de uma maneira diferente, né? Criativa. Na verdade, assim, qualquer livro, né, Yara? Eu, especificamente, eu quis juntar o útil ao agradável, como você falou. A criança, ela tem uma imaginação muito fértil, mas ela precisa do concreto, né? Para a gente poder trabalhar com ela. Então, quando alguns pacientes que têm questões alimentares, que eu trabalho aqui no consultório, tem, por exemplo, um paciente que, e é engraçado isso, ele tem muito medo, vários tipos de medo. E um dos medos era de ficar longe da mãe, porque ele tinha medo que a mãe fosse embora. E olha que coisa incrível. Por mais incrível que seja isso, eu tenho um personagem que é o Nhanhã, que é o Inhame, e que é um super-herói. E aí, né, fazendo a consulta, tendo a terapia, decorrendo tudo isso, o que ele fez? Ele levou o Nhanhã para casa, porque ele também tinha um super-herói dele, pequenininho assim. Ele levou o Nhanhã para casa, porque ele falou que talvez o Nhanhã, sendo um super-herói, pudesse dar coragem para ele. Quando foi na semana seguinte, ele já chegou, me devolveu o Nhanhã e falou assim: Tia Gi, eu não preciso mais do Nhanhã, porque ele me deu coragem e agora eu não tenho mais medo que a minha mãe vá embora. Então, assim, esse concreto faz uma diferença muito grande para a criança. Sim. Quando eu pego uma criança que não está comendo, por exemplo, não come cenoura, ela leva a Norananda para casa, ou o brócolis, né? Que a Mônica que gosta dele, né? Deixa eu pegar ele aqui atrás, ó. Brocolino. Brocolino, né? Que é a coisa mais gostosa do mundo, gente. Eu posso falar baixinho para os outros não ouvirem, mas eu também sou apaixonada. E o brocolino, o que acontece? As crianças, por exemplo, levam ele para casa e aí eu trabalho várias outras questões, do cuidado, da dedicação, né? Não é só a questão do alimento, ele está trabalhando várias outras coisas ali. E ele leva para casa. Responsabilidade, muita, né? De estado trazer de volta. Exatamente. E aí o que eles fazem? Eles levam, e aí eles levam a mesa com eles, senta na cadeira. É um amigo que eles fazem, é um amigo novo que eles fazem. E isso faz toda a diferença nesse processo, né? De criatividade, de terapia, né? Para a gente poder lidar com a criança. Porque se a gente ficar só na imaginação, é muito difícil para eles entenderem. Daqui, disso aqui, ó, eles vão ver daí qual é a realidade, por exemplo, do brócolis. Sim. E aí eu também fiz um avental, que a Yara também tem, as meninas também têm. Tudo. Que é um avental da turma da Nula, que tem um QR Code com várias receitas. Aí você vai falar, mas para que um avental, Gisele? Você é louca, você é psicóloga. Não, você faz com que a criança se imagine sendo o chefinho. Ele pode ir na cozinha, ajudar a mãe, conhecer o alimento. Aí disso aqui, de um boneco, ele vai conhecer o brócolis real, como que ele é. Ele vai ver que tem aqui, ó,
os cabinhos, e depois tem a florzinha, né? O talo é o cabinho, né? O talinho, a florzinha. E ele vai começando a conhecer, porque é um processo para ele começar a experimentar aquele alimento. Ele precisa se aproximar daquilo, para ele ter essa consciência de daí ele cheirar, né? Ele pegar, ele ajudar a lavar, ele temperar, porque daí ele vai provar. Mas aí ele já tem o conhecimento, aquele alimento já virou quase que um amigo dele. O amigo ele já tem aqui, mas aquele alimento que ele precisa provar já está mais próximo da realidade dele. Então, isso tudo a gente vai construindo. Tem uma das meninas do curso de parentalidade, eu não lembro se foi a Thalita quem foi que falou, eu até acho que comentei com você já, Yara. Ela tinha uma criança que tinha, acho que, dificuldade de fazer cocô e tudo mais. E aí a mãe foi perguntar para ela o que podia fazer. Ela falou do livro e falou, olha, você pode tentar inserir o brócolis, né, e outras verduras na alimentação dele, porque vai ajudar o intestino dele a funcionar. Então, a gente vê que tem tanta possibilidade da gente pegar um livro, né, e trabalhar tantas coisas com as crianças. Não é porque é um alimento que eu vou trabalhar só a questão da criança não comer aquilo, né? Tem muitas outras coisas aí que dá para trabalhar. E é importante a gente falar que seletividade alimentar, gente, tem vários níveis, né? Então, tem nível onde a criança ela é tão restrita que se ela experimenta uma salsicha, que não é nada indicado, já é meio caminho andado. Então, Travou um pouquinho, né? Travou um pouquinho? Então, qualquer alimento que você coloca ali no dia a dia, quando tem uma... Voltou? Tá. Quando tem uma seletividade alimentar muito, né, instaurada na criança, a gente precisa trabalhar com essa dessensibilização sistemática, que é exatamente o que a Gi falou. Sim. Traga, né, trabalho sensorial, olha como esse cabelinho, como eu sinto esse cabelinho. E aí a gente trabalha o sensorial do brócolis. Eu não preciso comer, mas eu preciso tocar, porque as crianças nem tocam. E aí esse brocolino vai ser o dono de uma cidade. Como seria a cidade no prato? Vamos construir a casinha do brócolis, vamos conversar um com o outro. E muitas vezes eles vão se aproximando, que ele vai pondo na boca, vai ficando uma coisa natural, né? Porque esse é o primeiro passo, romper as barreiras de colocar um alimento na boca. Não precisa já começar com o saudável. A Gi teve uma ideia e uma sacada muito boa de trazer o lúdico, né? Essa possibilidade da criança trabalhar no livro. Por quê? Porque, além disso, é um livro que precisa de interação. Sim. Quando ele tem espaços para interação, para você também fazer parte daquela história, eu vou fazer parte dessa história. Tem aqui, né, espaços para eu escrever. Eu consigo ser o quê? O autor da minha história. Então, eu consigo vivenciar e fazer com que entre, né, mais assim. E aí a gente pode inovar usando, por exemplo, panelinhas, né? Pedindo para a criança desenhar, para poder fazer essa aproximação, utilizando essas estratégias, né? Um legume, ele pode trabalhar, né, nessa questão da evacuação, do tipo da fezes, nessa conscientização corporal. A massinha também, Yara. Eles fazem aqui, eu tenho aquelas massinhas com as forminhas de legumes, e aí eu falo, então como seria o seu prato? Aí eles falam, tá bom, tia G, eu vou mostrar para você então como que vai ser o meu prato hoje. Aí eles fazem o que eles vão colocar no prato. Então eu tenho aqui de feltro também, além das massinhas. Eu tenho arroz, eu tenho feijão, eu tenho carne, eu tenho sushi, que as crianças estão gostando muito. Então, eles montam o prato e mostram para mim, com massinha, com o feltro, com tudo, o que é que eles estão conhecendo, o que é esse alimento que você está falando, né? E como você mostrou aí, no final do livro, eu convido a criança, e óbvio, os pais junto, para ela escrever a história dela e a relação dela com o alimento. E principalmente que ela pode não gostar de determinado alimento. Ela não é obrigada a gostar. O paladar dela não precisa ser obrigado a gostar. E eu falo para eles, a tia Gi, por exemplo, não gosta de cebola. Mas a tia Gi tempera a comidinha da tia Gi com cebola bem picadinha, bem fritinha.
Mas, se tiver uma cebolinha crua na salada, a tia Gi não come. Porque eu posso também ter alguns alimentos que o meu paladar não aceita, né? Eu não sou obrigada a comer tudo. Mas eu preciso comer algumas coisas saudáveis. Outra sacada que eu queria trazer aqui como um processo criativo, né? A gente ainda tem que ter tempo para falar dos outros, Gi. É que quando a gente trabalha esse livro, o livro da Nola, a Nola ela começa a ter um contato com os legumes quando ela vai numa horta, né? Então, mas é difícil em São Paulo, por exemplo, a gente pode levar no supermercado, fazer essa aproximação, isso é importante. Mas até a Lilian deixou, né, essa dica. E a Cris, que escreveu comigo, que também está aqui, o livro de, né, Autoestima de A a Z, ela também teve, né, a sensibilidade, ela achou uma pessoa que fazia sementinhas, e as sementinhas com os nomes. Então, essa aqui é a sementinha do As. Quando você planta essa sementinha, o feijãozinho, ele nasce com a palavrinha, né? E aí tem todo um porquê terapêutico dessa sementinha. A paciência, o esperar, né? E que o também cuidar. dá para você fazer isso, o cuidar. E engraçado, Gi, que a minha paciente, ela plantou, eu vou pegar aqui até para mostrar somente o feijãozinho dela, que ficou muito bonitinho, mas ela mandou um áudio assim: eu quero saber, Tia Yara, quando eu posso comer? E ela tem uma seletividade alimentar, né? Vou tirar aqui, então, olha, nasceu, esse aqui, ele tá de ponta cabeça, mas é a fé, é a sementinha que estava escrito fé, porque ele passa por todas as palavrinhas, tem a sementinha união, né? A sementinha gratidão, que são as palavrinhas, né? Que a gente sugere aqui, como o ABC do bem-estar. E aí você faz uma aproximação dessa, a criança acaba, né, se identificando ali com o feijão, querendo experimentar o feijão. Então, acho que é importante sair além dos livros para trazer essas técnicas criativas também. Exatamente. Na verdade, assim, a gente vai trabalhar com aquela demanda que está se apresentando, né, Yara? E aí nós vamos usar a nossa criatividade. Como eu disse, eu comecei com uma história que era sobre uma dificuldade alimentar de uma criança que precisava se alimentar. Mas olha a amplidão, né, de coisas que a gente pode fazer com esse livro, com os bonecos, com a Nola. E é até engraçado, porque hoje eles não falam não só as crianças, os adultos também. Não fala diário de uma garota que não gostava de legumes. Eles falam o livro da Nola. Porque a Nola ficou tão forte para as crianças que eles falam o livro da Nola. E os amigos da Nola. E ela ficou uma personagem tão querida que ela faz parte do livro também da Fadinha Gigi, né? Faz. Vamos falar sobre ele, então? Vamos. A Fadinha Gigi, eu construí ele também, assim, em 2 meses, praticamente, né? E foi também pensando na possibilidade de poder trabalhar com a criança. A questão lúdica de uma fada, mas que fosse algo também que fosse trazido para o concreto. Porque cada história que eu contei, que está aqui atrás, eu deixei assim para o pessoal ter um pouco mais de visibilidade. E cada história que eu conto, por exemplo, eu não lembro se é o do medo, porque a cabeça da pessoa que pensa tanto que eu já nem lembro mais. Mas eu não lembro se é o do medo. Bom, uma das histórias fala sobre a questão do Covid, do que a gente está vivendo, né? Então, eu trago essa coisa do concreto, do que eu estou vivendo, para uma fada. Então, eu não fico só na imaginação. Eu trago também, numa das histórias, numa outra situação, o mindfulness, que é na raiva, que a avó, e aí eu não vou contar a história para vocês aqui, aí vocês vão ficar curiosos, mas tem uma história que está gravada, momento... Histórias com Pijamas, a gente gravou, né? Exatamente. Depois eu coloco o link para vocês. E nessa história da raiva, tem um momento em que elas estão lá andando pela floresta e a Gigi está muito brava. Eu tô com ela aqui também, um lugar, tá por aqui. Ela tá tão brava, que a maneira que a avó tem de fazer com que ela se acalme é sentar ao lado de uma cachoeira, fechar os olhinhos,
respirar fundo, sentir o coraçãozinho bater, perceber o que está à volta dela, o barulho dos pássaros. Então, assim, e no final de cada história, eu também faço uma interação. Eu coloco uma perguntinha para a criança, por exemplo, na raiva. Quando você está com raiva, o que você costuma fazer? E, tipo, que tal, né, fazer uma experiência de respirar fundo? Porque quando a gente está com raiva, a gente não consegue resolver direito, né, as questões. Mas quando eu me tranquilizo, quando eu tô com meu coraçãozinho batendo normal, eu consigo olhar para aquele probleminha que surgiu e aí eu consigo achar uma maneira mais fácil de poder resolver. Então, mesmo com a fadinha, deixa eu pegar ela aqui atrás. Pega porque a gente tem que mostrar. Enquanto a gente pega, né, quando a criança está no processo da raiva, ela tem ativado o lado de baixo do cérebro. E o meu processo de conscientização, de pensamento, é lado de cima. Então, eu não tenho conexão. Eu preciso descer, acolher a criança e levar ela para o lado de cima. Como se fosse uma casinha. Muitos autores falam assim. Daniel Siegel fala assim, né? Que é como se fosse o cérebro. Eu preciso da parte de baixo, que é a primitiva, da casinha, para depois construir a parte de cima. E a parte de cima já é uma parte onde eu tenho os pensamentos, onde eu tenho, né, a reflexão. No momento de raiva, eu ativo somente a parte de baixo. Eu não vou conseguir, né, trazer. Então, eu preciso me conectar, descer, para depois ter esse momento de reflexão com a criança. E aí é o mesmo processo, né? Tem a fadinha, que é a boneca, né, com a asinha, tudo certinho. E aí tem um detalhe que eu fiz, porque como ela é a fadinha Gigi, deixa eu pegar, tá aqui. Eu coloquei nela aqui, ó, uma borboletinha. E essa borboletinha, na verdade, é uma tatuagem que eu fiz quando eu tinha 30 anos, já tem um tempinho. E aí eu quis colocar na boneca também. Porque é a minha marquinha. Eu adoro borboleta. E aí, quando eu falei para a pessoa que faz os bonecos para mim, ela falou: Gi, sua louca, como que eu vou colocar uma tatuagem na perna da boneca, no tecido? Eu falei: ah, se vira aí, dá um jeito, essa borboleta tem que ter. E aí, todas as bonecas têm uma borboleta. E as crianças perguntam, né? O que é essa borboleta? Então, cada detalhe, cada coisa, Yara, dá para a gente trabalhar. Borboleta é liberdade, borboleta é você ser livre, né? Mas o que transformação, no animação. Exatamente. Transformação. Olha o quanto a gente precisa até de um tempo, né? A gente precisa olhar para dentro, estar num casulo para poder se transformar, né? Para poder se abrir por mundo. Sim. E aí você conta cada detalhe, você pode transformar dependendo da necessidade que você tem com aquela criança. E, às vezes, até com adultos, eu uso, né, os meus personagens, às vezes numa brincadeira, alguma coisa assim, mas que eles levam muito a sério, né? Porque tem um fundamento, não é algo jogado, né? E mesmo essa questão de eu estudar todas as emoções para poder saber como que eu vou trabalhar isso, eu não quero estar colocando minhoca na cabeça das crianças, não. É um trabalho sério, é um trabalho onde tem um desenvolvimento, tem uma pesquisa, tem toda uma explicação por que fada, né? Por que todo esse mundo de imaginação e de coisas tão lúdicas. Por que doente, né? Tem todo doente. A criação de um livro infantil, além de todo o estudo que, né, foi o que a Gi fez, a gente também, eu e a Cris, nós estudamos, e a gente também tem essa parte, né, que é importante, porque é um livro que foi feito para ser um recurso terapêutico, então também tem um momento da participação ali da criança, né, ou do adolescente, porque o livro infantil ele pode ser trabalhado com adolescente, com adulto, pode. Tudo é uma forma de conectar, né? Exatamente. É muito, muito maravilhoso. Hoje você tem, porque a fadinha Gigi, ela trabalha habilidades socioemocionais, né? Então é um livro que ele é uma coletânea, ele traz várias, e cada vez ele vai crescendo aos poucos, que eu sei que ele não parou, né? Não parou. Muitos autores param nas básicas, né? Nas emoções básicas, traz o medo, o nojo, a raiva, a alegria, o amor, né? E aí a tristeza. E a Gi não, ela ampliou, então ela trouxe
outras questões ali também. Queria que você falasse pra gente, olha que gracinha. Tanto que esse aqui é a preguiça, que não é necessariamente, né? Não são as emoções, né, que a gente costuma trabalhar. Mas eu achei importantíssimo trazer a preguiça. E eu começo falando da preguiça, trabalhando com a criança a árvore genealógica dela, para poder explicar a árvore genealógica da fada. Porque todos os personagens dos livros, eles começam com a letra G. Então, o esquilo, o castor, né? Todos os personagens, todos os bichinhos, a mãe, a avó, o vô, todos os personagens começam com a letra G. E eu já escrevi mais 4 histórias. Uma das histórias está a Yara, a Cris, a Van e a Cássia, da Cleane Gourmet. E a Van e a Cássia, que nós temos um projeto lindo, né, com a Nola. Então eu coloquei essas 4 amigas queridas lá. Elas ainda não sabem, não conhecem a história. Eu já tenho a ilustração delas, a boneca delas. Elas também não sabem ainda como que é porque eu não mostrei. Mas eu já tenho, já está comigo. É que eu não imprimi ainda, né, a história, o livro. Mas é a história do Dentinho. E aí tem a fada Gigi do Dente, que ela vem, ó, com um dentinho na mão. Olha que gracinha. Vem. E aí ela é toda também, é a mesma fadinha, né, com tudo, com aqui a varinha mágica dela, o dentinho na mão. E aí tem uma amiga querida, que é a Érica, que é dentista, né, que também está nessa história. Então eu já escrevi a gratidão, que inclusive a Van, linda, não sei se ela está por aí. E tá te mandando um monte de beijo, tá falando lindeza. Não, tá todo mundo aqui te elogiando. Eu tô lendo os comentários, mas todo mundo, a Mari falando que é apaixonante, que tem os seus livros, a Fernanda também falou que a interação é ótima do livro, né? Que a autora vira para a criança uma personagem de super-herói. Você já sentiu isso, né? Eu achei que aquele que você me falou da feira, que a criança foi visitar, conheceu, né, uma horta, visitar a horta, que levou o livrinho para escrever, eu achei demais. Olha como foi muito importante. Essa foi semana passada, né? Acho que passada ou retrasada. Retrasada. A menininha foi, aqui em Itu tem uma horta, né, que vende lá os legumes e as verduras, e ela foi com um livrinho na mão para ela ver como que era e ela fazer as anotações no final do livro. É a coisa mais fofa, né, do mundo. E olha só, esse retorno é delicioso, né, Yara? A gente saber que delicioso. A Ju está falando aqui que ela é escritora de literatura infantil negra e agora ela vai começar a confeccionar os bonequinhos para vender com o livro, né? Então, Ju, segue a Gi, porque essa parte de personagens, de cuidado, olha, eu fico encantada. Eu falo que quando eu vou num lançamento ou qualquer coisinha ali que a Gi organiza, parece que eu estou num momento assim, festa infantil. É demais esse carinho, né? Então, eu estava comentando aqui da Van, né? Que a Van ela deu a pitadinha dela de amor na história da gratidão. Então tem ainda para sair a gratidão. Eu fiz já, deixa eu contar direitinho, né? Foi raiva, medo, alegria, tristeza e preguiça. E o nojinho, né? São 6. Que a coleção começou com 6. Mas agora já tem a gratidão, a teimosia, que eu tenho uma menininha que está aqui, eu acho que ela está aqui ainda, e eu me baseei um pouquinho nela, sabe? Ela fala que não, mas a teimosia, a gratidão, a dos dentinhos e não lembro da outra. Ansiedade. Então, eu já tenho mais 4 histórias que estão para sair do forno, né? Mas vai ser mais para o meio do ano, assim, que eu vou estar lançando essas. Tem a Érica, a dentista, está me pressionando, porque ela quer muito fazer o lançamento lá no consultório dela do dentinho. E essa talvez eu faça antes, que é onde está vocês 4, né? Vocês 4 estão nessa história. Mas é delicioso esse retorno, Yara, né? Esse carinho. Tanto que eu falo para as pessoas que adquirem os livros, eu sempre falo para elas,
qualquer coisa que você precise, de dicas, se você tiver alguma dificuldade, alguma mãe que queira estar trabalhando com a criança o livro, eu falo, entre em contato comigo, troca comigo. A gente vai conversando para estar ajudando também. Porque uma das coisas que eu penso e eu tenho comigo de também escrever é porque nem todas as pessoas têm condições de estar vindo numa sessão de terapia, né? De fazer uma psicoterapia. E o livro, eu achei que fosse uma maneira de ajudar aquele que talvez não consiga, né, fazer uma psicoterapia. Sim. Por isso que eu sempre repito para as pessoas que adquirem os meus livros. Se você quiser qualquer dica, qualquer ajuda, qualquer coisa que, né, que você tenha dificuldade, entre em contato comigo, fala comigo que eu te ajudo. Porque Sim. é tão importante, né? Principalmente agora que a gente está vivendo tudo isso, as crianças estão passando por tanta coisa difícil. E se você não tem condições de fazer uma psicoterapia, mas você tem um livro nas mãos que fala das emoções e dá oportunidade para essa criança poder explorar isso e trabalhar isso com a mãe, né? Ou com o pai, ou com quem cuida, é tão importante. Isso me enche o coração, assim, sabe? De poder estender, né, esse atendimento, vamos dizer assim, às pessoas que adquirem os livros e que não têm condições de estar levando a criança para fazer um acompanhamento psicoterápico. E na verdade, né, assim, às vezes até tem uma condição, a gente tem hoje, né, plano de saúde, mas Sim. você é uma, Gi, né? Olha o impacto que você pode fazer e auxiliar até outros profissionais através dessa, né, de colocar ali a sua ideia, a sua ternura, né, a forma como você escreve, como você conecta, toda uma pesquisa. Esse momento, esse livro, ele é utilizado no Brasil todo. Você não poderia, nem tem condições físicas de atender, mas pode ser Não, que esse material, ele acaba trabalhando a outra psicóloga em si, ou uma nutricionista, ou uma médica, ampliando o seu repertório de atuação para realmente, de fato, né, ser um processo transformador. É óbvio, gente, que assim, livros infantis que falam sobre né, socioemoção, socioemocional, sobre as questões de alimento, autocuidado, cuidado de higiene, do dentinho, ele é importante porque ele passa conceitos no dia a dia da família. Então, um pai e uma mãe, ela já pode trabalhar esses conceitos. Se tem algo disfuncional, procura uma ajuda, é diferente. Exatamente. Mas muitas vezes você pode utilizar aquele conceito para promover ali um bem-estar, né? Que é um trabalho, assim, de antecipação, né? Não é um trabalho que você vai já para, né, promover ali um processo de cura, um diagnóstico. Não, eu posso me antecipar trabalhando o repertório da criança, o repertório emocional. É uma ajuda paliativa, vamos dizer assim, né, Yara? Sim. Porque esse livro da Nola, ele, além de ele trabalhar toda essa questão do experimentar, né, de conhecer os alimentos, de se proporcionar né, a ir, a conhecer, a tudo mais, ele trabalha muito a relação entre os pais e os filhos também, né? Essa questão de trazer a criança para a cozinha, sentar todo mundo à mesa, um momento em que pode se conversar, pode se falar das dificuldades que a criança teve durante o dia. Então, assim, é como você disse, é óbvio que se tem um problema instalado, é um profissional que vai conseguir ajudar, né? Agora, quando eu falo que dicas, né, de alguém que adquiriu o livro e alguém que não é um profissional que está trabalhando com o livro, é uma ajuda, talvez até para essa mãe acordar que realmente há uma necessidade ali de se ir num profissional para resolver determinado assunto. Porque, às vezes, os pais não percebem que as crianças estão num sofrimento emocional, né? E talvez uma leitura aproxime esses pais dessas crianças para que seja isso percebido e aí sim ele tome essa atitude de procurar um profissional para realmente fazer um trabalho, né, dentro de um consultório, como deve ser direitinho. Exatamente, Porque um livro, gente, na verdade, o livro ele auxilia como um produto terapêutico.
Exato. Não só psicoterapêutico, ele pode ser psicoterapêutico quando é utilizado por uma psicóloga, né? E algumas psicanalistas Aham. também colocam esse título de psicoterapêutico, porque aí eu vou além da história e também trago aquele olhar, o olhar de desenvolvimento infantil e tudo que tem por trás das técnicas e da abordagem que o psicólogo, né, trabalha. Mas também ele pode ser um recurso terapêutico. E o que é terapêutico? Pode ser utilizado por pais, por mães, por Uhum. professores, né? Gi do Exatamente. céu, eu já tô 40 minutos com você e falei que era meia hora. Ai, Jesus. Porque a conversa flui, é muito Ui, é gostoso gostoso. estar ao seu lado, viu? Imagina, Yara, eu que adoro estar sempre com você. Eu queria agradecer, Gi, a sua presença aqui. Eu quero convidar todo mundo que participou e quem for assistir, né, a gravação, que entre no perfil da Gisele, Gisele Dominici, né, para poder conhecer o material, poder conhecer o trabalho, que o Instagram hoje ele acaba auxiliando dessa maneira, né? Ele acaba Sim, sim. ampliando também o chegar mais longe. Então, muitas pessoas às vezes nem conheciam e agora estão conhecendo, pode chegar perto desse material, né? Eu sou suspeita em falar porque eu tenho todos e amo. E é recíproco, né? Porque o que eu apronto aqui, a Yara, a Cris, as meninas, né, com tanto carinho me acolhem, mas também o que elas fazem, gente, eu fico apaixonada, eu tenho tudo. Eu até falei para a Yara que eu quero um as para mim, porque o livro eu já tenho, eu já trabalho no consultório, e agora eu preciso do as, porque a minha galerinha Isso, está para boneco. acostumada com o livro e com o personagem. E o personagem vocês também têm, né? Ele é É, lindo. vamos, eu estou falando com a André. André, por favor, faça mais para mim, porque eu preciso. Ela já está sobrecarregada. Olha que bom, né? É, Uhum, tem artesãos que colocam ali todo o carinho, o amor nos é detalhes, verdade. que fica É. muito especial. Mas obrigada, Gi, obrigada, né? Desculpa aí o horário, obrigada por ficar Imagina. aqui comigo até esse horário, né? Eu que Trazer a sua agradeço. expertise, o seu processo criativo. E a gente ainda tem muito mais coisas para falar. A gente, né, mais para frente faz uma outra live e conversa mais um pouquinho também. A única coisa assim que eu gostaria de deixar para vocês, óbvio, tem todo esse projeto, né, toda a pesquisa e tal, mas acho que o mais importante de tudo isso é fazermos tudo que a gente faz na vida com amor. Isso, né, faz com que qualquer trabalho, qualquer livro, qualquer coisa que a gente faça, se é colocado o nosso carinho, o nosso amor ali, essa intenção ela reverbera de uma maneira que a gente às vezes nem faz ideia. E aí acaba dando certo, acaba ajudando a quem precisa de ajuda, né, Yara? E eu que agradeço de coração a você, a galera que está aqui, que eu vi que tem muita gente aqui junto com a gente. Obrigada, um beijo grande para vocês. Obrigada, Yara. Um beijo, querida. Eu que agradeço. E já estou com saudades, porque a gente viajou juntas, eu já quero repetir a Oi. nossa viagem. A próxima eu já falei para a Yara, tô cutucando você, hein, Yara. Yara, Cris, as meninas. A próxima a gente vai lá para o sul. Vamos para Gramado. Vamos Agora para sair Gramado. do calor para o frio. Vamos para o frio. Adoro isso. Obrigada, minha flor. Obrigada por todo mundo que participou. A gente tem mais live. Quinta-feira eu estarei com a Duda. Sexta tem outro livro novo, lançamento, que é o Omonos, que eu vou estar aqui também, né, com a Michelle. A gente vai falando. E a Van também vai participar de uma live aqui comigo para falar sobre contos que curam, que é muito importante. É Conto que verdade. trabalha não só com criança, mas adolescente, adulto. A gente pode entrar nesse universo para poder refletir. Foi linda. Beijo, beijo. Beijo para todas vocês. Obrigada, gente. Um beijo, obrigada.